Oi, gente bonita, casada, solteiro. Eu sou Roberta Almeida, psicoterapeuta, e tô aqui para falar com você que busca ter ou manter um relacionamento afetivo e efetivo. Agora nós vamos falar um pouco dos códigos e combinados que a gente precisa ter. Um dos segredos para a gente ter uma relação afetiva em harmonia, porque a gente sabe que perfeição nesse mundo não existe, são ter alguns objetivos. A gente já falou um pouco da importância que num relacionamento a gente tem um ser, outro ser, e a união desses dois seres a gente cria a relação que é o terceiro ser. Então, quando a gente fala de objetivo, é muito importante que a gente tenha o objetivo individual de cada um e a gente tenha o objetivo da relação. Então, vamos explicar um pouco melhor os objetivos. Quando a gente casa ou se relaciona ou namora por muito tempo e a gente não mantém a nossa individualidade, a gente acaba se misturando na mania e no jeito ser do outro. Então, quando eu mantenho o meu objetivo individual, o que eu tô fazendo? Eu tô mantendo os meus princípios, a forma que eu sou, as coisas que me fazem bem. Se eu tiro isso e deixo todo o objetivo sendo junto, pode ocorrer da gente se misturar. Tem um filme que eu assisti que é maravilhoso, é a Noiva em Fuga, né, com a Julia Roberts. E tem toda a história, enfim, mas o que acontece com ela no filme? E que ficou marcado para mim, né? E nos casulos, quando a gente trata de casais, eu uso isso muito como exemplo. No fim do filme, ela foge, enfim, ela foge. É um filme engraçado, vale a pena assistir, mas assim, o que para mim, né, foi importante desse filme. Chega no momento que ela, assim, já tinha tentado vários casamentos e ela fugia do dia, e a pessoa, né, que ela quer casar, fala para ela assim, mas você nem sabe, que tipo de ovo você gosta? Por quê? Quando ela tava numa relação e o outro gostava do ovo frito, ela queria o ovo frito. Aí se separou, mudou de relação, aí a pessoa com quem ela tava se relacionando gostava de ovo cozido. Ela passou a ser ovo cozido. Ela foi se misturando na relação e ela não sabia mais quem era ela. Então, quando a gente fala do objetivo individual, é a gente não perder a nossa forma, o nosso jeito de ser. Então, por exemplo, quantos casais, e isso vai mudando ao longo do tempo, e é uma coisa que a gente precisa prestar atenção de sempre manter isto, antes de casar, ou jogava tênis, o famoso futebol, as novelas, cinema, tinha uma rotina, porque não estava todo dia junto, que tinha as coisas que eram importantes para ele ou para ela. E quando casa, isso começa a complicar. Parece que tem que ser tudo junto, tudo feito de uma forma, e não é assim. A gente deve ficar junto, mas não misturado. Esse é um grande segredo. Eu não posso perder a minha individualidade. Eu não posso deixar de ser eu mesma dentro da relação. E quando a gente busca isso, a gente precisa ter uma relação que nos dê a liberdade para ser a gente, da forma que a gente é. Não esquecendo que nós vamos falar dos objetivos da relação, que esses objetivos é o que nos une. Agora a gente só tá falando do objetivo individual de cada um. Então, por exemplo, toda quarta-feira eu gosto de ir no cinema. Ah, mas com quem eu me relacionei não gosto de cinema. Mas para ele ou para ela, tudo bem eu ir no cinema. E de vez em quando vai comigo. Mas eu tenho os meus momentos. Eu gosto de passear em museus. Eu vou, sábado de manhã eu gosto de acordar, eu gosto de ter o meu ritual, eu vou no museu, vou passear, vou ver as coisas, vou passear na Paulista, cada um tem a sua individualidade. Ah, mas eu casei e o meu marido, a minha esposa ou a minha companheira não gosta, mas eu posso ir, eu tenho uma liberdade de ser eu. Dentro de uma relação. Outro exemplo, domingo eu gosto de acordar cedo para ver os programas de domingo, tem missa, tem esporte, tem pequenas empresas, grandes negócios, enfim, tem um roteiro de domingo de manhã que eu gosto de assistir. Ou aqueles que adoram maratonar séries. Não necessariamente o companheiro ou a companheira tem que ser grudado e fazendo. A gente tem que ter o nosso momento, o nosso individual. Eu não posso gostar do ovo frito porque o outro gosta. Óbvio que ser companheiro, estar junto, curtir junto é maravilhoso. Quando os dois têm a individualidade, os dois têm objetivos em comum e objetivos individuais, a gente soma na relação e não anula alguém da relação. Porque quando a gente anula, quando a gente distorce
esse objetivo em comum, ou a gente impõe alguma coisa no outro, quando a gente torce isso no outro, o outro vai se sentindo aprisionado. Ninguém aguenta por muito tempo ficar aprisionado numa relação. Ninguém quer. O ser humano precisa de liberdade. O ser humano busca essa liberdade. O ser humano precisa estar ele. É engraçado porque muitas relações, né, a gente vê que as pessoas querem controlar, as pessoas querem fechar e as pessoas são livres. E quanto mais livres as pessoas se sentirem dentro da relação, mais elas ficam na relação. É o oposto. Só que os nossos medos, as nossas inseguranças, a gente vai achando que, deixou solto, vai trair, vai fugir, vai encontrar outra pessoa. Não é isso. Eu tenho que ter um encantamento, que a gente vai falar sobre encantamento. Eu tenho que ter os cuidados dentro da relação para que as pessoas queiram estar. Vou fazer uma história de um casal, né, que eu cuidei, e eu vou fazer um trocadilho com filhos. E eles falaram, isso também é uma coisa que eu nunca esqueci, eles falavam assim, eu quero ter uma estrutura familiar onde meus filhos possam voar, mas eles queiram retornar. Não tem que ser obrigatório o almoço de domingo, não tem que ser, tem que estar todo fim de semana junto, tem que. O tem que é como se eu obrigasse o outro a fazer alguma coisa. E quando eles falaram isso eu peguei pra mim, porque é maravilhoso você poder ter a oportunidade de criar um lugar, criar um espaço para que teus filhos possam ir pro mundo, porque é importantíssimo para eles têm essa liberdade de ir, mas o que eu vou fazer domingo? A comida que todos eles gostam, maravilhosa, deliciosa, porque eles tenham vontade de estar junto. O que eu vou ter? Eu vou ter espaço para eles poderem contar a semana, dividir com a gente o que está acontecendo, trazer namorada, trazer amigos, ter espaço e ter a liberdade deles serem eles dentro da nossa casa. Se eu levar isso para uma relação, é a mesma coisa. Eu tenho que criar um ambiente dentro da minha casa e dentro da relação que a pessoa queira estar, que seja gostoso estar. E para isso, eu preciso de ter a minha liberdade e dar ao outro a liberdade para o outro ser aquilo que ele quer ser. É simples assim. Só que é tão difícil quando a gente entra na nossa humanidade, nas nossas inseguranças, nos nossos medos, quando eu acho que eu sou melhor que o outro. A gente vai se complicando, ou quando eu acho que eu controlo a vida do outro por todos, né? Por me sentir incompetente, eu tá me sentindo feia naquele momento, então eu acho que ele olhou para uma pessoa que é mais bonita, ou que ela tá paquerando alguém. De novo, quando a gente olha para dentro da gente e a gente está em paz com a gente, eu consigo ter a tranquilidade de dar a liberdade para o outro e dar o cuidado que o outro precisa ter. E os objetivos individuais fazem que a gente continue crescendo na vida, que a gente continue nos conhecendo, tendo amigos, as relações onde eu deixo de lado os meus amigos, eu deixo a minha família, eu vivo só relação. Um dia a gente vai cobrar do outro isso, não tem como. E a gente às vezes vai fazendo isso, porque é gostoso estar junto, a gente começa a namorar e aquela coisa gostosa, a gente quer estar o tempo inteiro junto. Não tem problema. No começo de uma relação, quando a paixão tá grande, a gente quer ficar só aquilo, não tem o certo ou o errado, tem o equilíbrio. Só que quando isso começa a crescer, quando a gente começa a perceber que a relação tá caminhando, se aprofundando mais, eu preciso dar esta liberdade. E que se o outro não quer, que a gente estimule o outro. A aprender um instrumento musical, que é uma delícia, e tocar música, a cantar, a fazer uma aula de inglês, a ter aula de esporte. Tem as coisas juntas que a gente vai falar, mas ter o que é importante para ele. Fazer um curso, né? Fazer uma pós-graduação. Tem tanta coisa maravilhosa que a gente possa fazer pra gente, como ser humano, se sentir que a gente tá continuando, que tá melhorando, que isso só vai somar na relação lá na frente. Quanto mais seguro, quanto mais eu estiver dentro de mim e feliz, mais eu vou ter para somar na relação. Então eu preciso fazer isto comigo e eu preciso dar liberdade para o meu companheiro ou companheira fazer igual isto dentro de uma relação, para que a gente possa somar. E isso é maravilhoso. Quantos casais que você vê, 40 anos de casado, 50 anos de casado, como é que eles conseguem? Vivendo grudado um no outro, assumindo tudo, né? Controlando um no outro, ninguém aguenta. Eles têm espaço, eles têm a profissão deles, eles buscam objetivos em comum e têm o que trocar, têm o que conversar, têm como somar isso um dentro do outro para que seja efetivo, para que a gente consiga continuar.
Tem que ter assunto, tem que ter liberdade e tem que ter a individualidade de cada um. E o mais importante, a gente precisa dar liberdade ao outro de ser ele dentro da relação. Muitos, antes de casar, e a gente vai ter um momento de falar só sobre isso, os namorados, né, que hoje muito mais as pessoas vão juntando, né, não tinha como antigamente que namorava e depois casava, noivava e depois casava, mas o processo é o mesmo. Antes, pode tudo, pode andar de shorts com uma blusa mais feia. As expectativas do casamento é como se, depois que casar, muda. As pessoas não mudam porque a gente quer. As pessoas mudam quando elas acham que elas precisam mudar. A gente não comanda isso. Então, isso é uma ilusão e uma forma de se frustrar lá na frente. Não tem como. Eu não posso entrar numa relação achando que a pessoa gosta de amarelo, comida muito temperada, apimentada. Mas eu vou acostumá-la depois eu vou fazer só comida que não seja apimentada, que vai continuar querendo comida apimentada. Não que eu tenha que comer a mesma comida apimentada que o outro come, faz duas comidas, uma tempera mais ou outra menos. Isto é harmonia, são combinados da relação que vai melhorando a relação. Isso é fundamental. Mas se eu tiro a comida apimentada da mesa, ele vai buscar um restaurante com comida apimentada. Ele vai querer alguém e quando encontrar alguém que faça uma comida apimentada, vai elogiar e o que fez a comida vai ficar chateado porque, mas a minha comida não elogia. Por que não? Porque a gente não cuida e não observa a forma do outro ser. A forma que o outro cuida, a forma que o outro gosta. Eu vou contar, essa minha última relação que eu tô até hoje, o primeiro jantar que eu fiz. Eu já não sabia cozinhar, hoje eu já aprendi mais, não é o meu forte. Fiz uma salada com molho de limão, que eu amo limão. Limão com mostarda, tava maravilhoso, maravilhoso. Eu perguntei se a pessoa gosta de limão. O que aconteceu? Desastre. E ainda por cima, fui fazer uma torta, o forno eu não estava acostumado, queimei a torta. Desastre de jantar. Por quê? Porque eu não perguntei, eu não conversei, eu não me comuniquei. Aprendi a lição, certo? E assim a gente vai. Acontece. Mas assim, eu não me frustrei porque saiu tudo errado. Demos risada, porque não tem outra forma. O que eu vou fazer? O erro foi meu? Eu criei expectativa, eu construí tudo, eu não perguntei o que gostava e o que não gostava e tentei acertar. Podia ter acertado, podia não. Não acertei. Mas vale a intenção do que eu tô fazendo. Vamos falar agora sobre os objetivos de casais, né? O objetivo da relação, o objetivo em comum. Já falamos bastante do que é ter a importância de ter os objetivos individuais. Cada um ter a sua forma, não perder a sua individualidade. Conviver, mas não se misturar. E aí, eu tenho meus objetivos, eu tenho a minha vida, eu construí uma relação onde eu tenho a liberdade de ser eu mesma. Mas o que é importante? Ter os objetivos dentro da relação. Podem ser coisas complexas, como podem ser coisas muito simples. Vamos no cinema toda quarta-feira, porque os dois gostam, o tipo de filme é diferente, mas uma vez a gente assiste um jeito, outro jeito, ou da outra forma a gente assiste de outro. Mas ficou quarta-feira o dia de ir no cinema. Pode ser tomar o café da manhã todo dia junto, porque durante o dia cada um tem um horário, cada um tem uma vida, não tem horário para voltar, trabalhos, as questões profissionais enrolam, mas assim, vamos ter nosso café da manhã, que é a hora que a gente conversa, é a hora que a gente tá junto, é a hora que a gente conta como é que a gente tá, que a gente consegue dividir. Como pode ser uma grande viagem, como pode ser a compra de um apartamento, como pode ser a troca de um carro. Tem várias coisas que podem ser o objetivo em comum. Mas o que é importante nesse objetivo em comum? Ter comunicação. É difícil a gente achar esse objetivo em comum igualzinho, perfeito para os dois lados. Então a gente treina a adaptação. Por quê? Vamos viajar. Um quer ir para a Europa, o outro quer para os Estados Unidos. Dois mundos totalmente diferentes. Mas quando a gente se adapta, quando a gente acha uma forma de unir isto, a gente aprende a ceder, a gente aprende a cuidar, a planejar juntos, a pensar do que é prioridade agora e o que não é prioridade. Então, por exemplo, nós vamos fazer um momento que a gente vai falar só do financeiro do casal. Como tirar os atritos e os conflitos dentro de um casamento. E mesmo os objetivos em comum é para isso.
Toda essa metodologia que a Helena Martins desenvolveu ao longo da vida dela e da experiência dela, os sentimentos primários, é maravilhoso porque nos ensina que dentro do nosso DNA tem momentos que os sentimentos, eles têm uma vida própria, vamos dizer assim. A gente desdobra sem perceber. E a grande maravilha é começar a conhecer isto, começar a olhar isso dentro da gente, para que a gente possa se adaptar com o outro. Só que quando o outro entra na minha vida, ele fala com os meus sentimentos. Então toda a adaptação, tudo que vem quando a gente faz um objetivo na relação, o objetivo dos dois juntos, nós estamos treinando essa adaptação. Nós estamos lidando com os nossos sentimentos dentro da gente e lidando com os sentimentos dentro do outro. Então, por exemplo, quantas vezes eu vi relações onde, vamos ter um objetivo, que seja uma viagem, vamos simplificar, nós vamos querer fazer uma viagem. Mas eu quero o começo do ano. As diferenças são enormes. A gente faz lista das complicações. Só que como é que a gente vai? Conversando um a um e tirando, vendo a parte boa de cada item. Primeira coisa, quanto vai custar esta viagem? 100 dinheiros. Para dar uma ordem de grandeza, porque cada casal tem um tamanho financeiro. Então, falar de 10 reais a viagem, como você falar de 10 mil reais a viagem, isso cada um se adapta dentro daquilo que é a sua realidade. Então, voltando à viagem, vamos fazer a viagem. Então, quanto vamos custar? Vamos botar assim, 300 dinheiros. Só que, mas eu ganho, esse ano tá apertado, eu troquei o carro, eu não consigo. É importante para a relação esta viagem. Por que que é? Porque a gente tá cansado, porque a gente correu demais esse ano e de verdade a gente se distanciou porque a vida correu, o trabalho, um monte de coisa. Então a gente precisa cuidar da relação. Então é importante a viagem. Mas não dá para fazer 15 dias por causa da correria? Dá para fazer 10 dias? Dá para fazer uma semana? Dá. Nós vamos pegando tudo que é complicado, tudo que é difícil e vai adaptando para a realidade daquele casal. Mas 300 dinheiros a gente não tem. Tá, então vamos mudar o plano para 200 dinheiro. O que as pessoas normalmente fazem? Que é muito normal. A gente cria tanta dificuldade, a gente cria tanto problema que a viagem se desfaz. O sonho em comum, ele acaba antes mesmo de começar. E é tão importante a construção deste sonho. É tão importante o desenvolver da viagem até que ela aconteça. Às vezes é muito mais importante. Ajuda na comunicação, ajuda na adaptação, ajuda na observação do que é importante para o outro. A importância do objetivo, do que é importante para mim. Fazer as viagens. Eu tô falando viagem, mas isso pode ser compra de apartamento, porque vai ver o bairro, vai ver o tamanho, vai ver se tem dinheiro, vai ver compra de carro, ter filhos, ter animais. É qualquer objetivo que seja para a relação. E pode ser um jantar. Então, isso se adapta para qualquer exemplo. Mas na viagem, vou dar exemplos de casais que a gente já cuidou. A visão de um lado. Não, tem que ser assim, tem que ser para esse lugar, tem que ser nesse período, tem que ser isso, tem que ser aquilo, a viagem assim, o horário do voo. 1 milhão de regras. Mas deixa que eu faço, eu resolvo, eu consigo, porque você vai perder o horário, você vai se atrapalhar, você vai. Então vai lá. Eu não tô falando de mulher e homem, por enquanto, tá? Da energia feminina e masculina também. Mas assim, um lado cria todas as regras, já decidiu por si que vai ser isso. Não quer saber se o outro lado gostaria de ser mais perto, mais verão, mais inverno, ou se as crianças vão junto, ou se vai ter um momento sem filhos. Não se conversa. Vamos viajar e a viagem vai ser essa. Aí, vai viajar estressado ou estressada, cansada, começa a afinetar o outro lado, que não fez nada, que não ajudou em nada, que nem comprou, que não falou nada. Faço tudo sozinha, crio toda a história sozinha, porque o outro não tem competência para fazer do jeito que eu quero, ou porque o outro não tem tempo, ou porque o outro é mais devagar, ou porque o outro cria todas as regras. Faz tudo sozinha. Viagem linda e maravilhosa. Vai chegar na viagem estressado ou estressada, cansada, sem dinheiro, reclamando, cobrando que o outro não fez nada. Como é que eu saio disso? No meio, 15 dias antes, cansei. Não vou fazer mais nada, não quero saber mais nada. O que eu vou fazer? Agora você resolve. Os restaurantes, os passeios, é tudo seu. Problema seu. Não quero mais saber. Me estressei. Não perguntou se quer. Não perguntou se tá bom.
Aí o outro ou a outra pega para não incomodar esse lado e tenta fazer a viagem desse jeito. Resolve de última hora, aí nada tá bom, aí não consegue, não fez mais que obrigação. Conflito, conflito, conflito. Se a gente quer realmente ter uma relação, se a gente quer de verdade ser efetivo numa relação, primeiro eu aceito o outro do jeito que é. Se eu tenho um parceiro, uma parceira absolutamente controladora que quer mandar em tudo, cabe a mim dar limites. Ou não me cobre depois. Eu brinco com alguns casais e falo assim, deixa mandar. Falo assim, pode mandar à vontade, fique à vontade de mandar. Agora, se eu vou obedecer, é uma outra história. Às vezes a pessoa vai mandando sem perceber. Mas eu não vou fazer o que o outro manda, eu vou fazer o que eu quero. Eu escuto, eu vejo se tem importância para a relação, ou se tem importância para mim, ou mesmo se tem importância para a pessoa, né? Teve um casal maravilhoso, que eu também peguei como exemplo. Tem coisas que eu falo assim, olha, posso usar isso como exemplo sempre? Era ela e ele. Ele precisa ajudar dentro das coisas em casa. Então, também, casal, 2 filhos pequenos, ela precisava sair para fazer uma coisa, então precisa fazer isso quando eu voltar. Lavar a louça, parará, 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 parará. Só que não era assim, preciso que dê comida tal horário, parará. Era assim, a louça tem que lavar. Assim, com pouca água, não era o lavar a louça. É o como lavar louça. E um dia o marido surtou e falou assim, olha, tudo bem você me deixar as questões que eu preciso fazer porque é uma forma de organização e ok, eu vou fazer. Agora o como é o meu jeito, não é o seu jeito. Eu não vou lavar roupa do seu jeito, eu vou lavar do meu jeito. Vou lavar a louça do meu jeito e não do seu jeito. Então, isso é outra coisa. Então, assim, vamos dividir as tarefas de casa? É um objetivo em comum. Estamos construindo e tirando os atritos da relação. É maravilhoso. O como é a forma de cada um ser. A viagem é a forma de cada um ser. Eu preciso observar o outro. Eu preciso me observar. A gente precisa das 2 individualidades para a gente conseguir construir um objetivo em comum. E isso é maravilhoso. Dificuldades vão ter sempre. Problemas vamos ter sempre, conflitos vamos ter sempre. Somos seres humanos. Humanidade em nós. Um dia eu tô bem, outro dia eu não tô bem. Se eu observo e se eu mantenho a minha individualidade, é fácil a gente identificar que o outro tá fora da casinha. Então dá tempo pro outro. Mas se eu não observo e não deixo o outro ser ele, como é que eu resolvo isso? Vai complicando. Então, ter objetivos em comum é fundamental para comunicação, para adaptação. E uma coisa linda, entrou em conflito, deu raiva, deu alguma coisa que dentro ficou fora. Eu tô começando a competir com o outro, porque eu quero amarelo e tem que ser amarelo. Não, não tem que ser. Pode ser parte amarelo, parte azul. Então, quando eu entro nesse, não briguem, não briguem. Vamos falar, olha, aqui deu. Vamos parar por aqui até eu ter tempo para me restabelecer e entender o que está acontecendo. Então, busquem os objetivos de casais. Senta, conversa. O que a gente quer? O que a gente pode fazer por nós, pela relação? E aos poucos a gente vai passando, tem muita coisa para falar sobre isso, mas só de ter o objetivo e achar o tempo para realizar dos 2 juntos, a soma dos 2 é fundamental. E quando realizou esse, já pensa em outro. Realizou o outro, já pensa em outro. E isto tem que ser uma constante dentro da relação. Lembrando, cuidar para manter a individualidade. A gente vive junto, mas a gente não se mistura. 1 mais 1 vira 2, que é a relação. E cada um desses 3 pilares tem que estar bem cuidado. Obrigada.